Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Putinato, eu sou vice-presidente da ALEASP, Associação Leste dos Profissionais de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Hoje nós vamos ter uma palestra muito interessante que vai ser apresentada pela engenheira Letícia Longo, ela é engenheira de aplicação. Mas antes do início dessa palestra, eu vou pedir que todos aguardem um pouco, que nós temos um vídeo institucional do CREA. Ele leva cerca de 1 minuto e nós voltamos para o início formal desta palestra. Até daqui a pouquinho. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e
metalúrgica, engenharia química, engenharia de agrimensura, engenharia de segurança do trabalho e geologia e engenharia de minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Vamos dar então início à palestra, né, propriamente dita. Eu vou pedir para que a engenheira Letícia ela já possa acessar com áudio e vídeo para a gente fazer a apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Boa noite já, Boa tudo noite bem? já, né? Tudo bem, Letícia? Tudo, e você, Maurício, como vai? Ótimo, muito bem, graças a Deus aqui. Estávamos esperando aqui, já passamos o vídeo institucional do CREA e agora a gente vai dar início à palestra. E você gostaria de falar alguma coisa para a apresentação antes do início? Gostaria que a gente ajustasse alguma coisa no áudio, no vídeo, em alguma coisa, ou está tranquilo? Não, tranquilo, vocês estão me ouvindo bem? Eu escuto tranquilamente, acho que é de boa, né? Vamos segurar. Perfeito, então Tá, podemos você seguir. tá só te avisando que você vai estar vendo um monte de Maurício aí. Maurício, 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 Maurício. É que o pessoal conectou com o link que eu enviei para todo mundo, aí eles acabaram conectando com o meu aí, tá? Mas tá tranquilo. Daqui a pouco eles começam a alterar esse nome aí, tá bem? Sem Então problema. eu vou deixar com tua conta. Se forem surgindo perguntas, eu vou separando elas aqui e depois, no momento oportuno, eu passo para você, tá bem? Tá bom, eu ia comentar isso agora também, até que a tela vai sendo compartilhada, e se no momento da apresentação, como nós vamos tratar, eu separei para vocês aqui três assuntos diferentes, abordando três materiais que estão muito em alta no mundo da drenagem sustentável, e aí, se vocês quiserem ir fazendo as perguntas durante a explicação, para não deixar para o final, pode me interromper, tá, Maurício? Vai me interrompendo aqui. Ah, eu não vou encher o teu saco, não. Eu vou acho até melhor que o pessoal coloque aqui diretamente no chat e aí não atrapalha a tua apresentação. Acho que fica mais dinâmico, Perfeito. Tá bom, tá então. bom? Aí Fechou então, você... gente. Agora eu Vamos- deixo tudo certinho, eu deixo contigo aí. Combinado. Deixa eu só cancelar aqui o compartilhamento das anotações, senão vai ficar manchando a tela. Acredito que vocês possam ver melhor assim. Pronto? Todo mundo vendo? Tudo ok? Então, pessoal, boa noite novamente. Eu sou a Letícia, como o Maurício falou, sou engenheira de produto e aplicação aqui na ADS Tigre. Eu vou apresentar para vocês hoje uma palestra que internamente nós chamamos de treinamento técnico e comercial, porque a gente faz a apresentação dos produtos, mas também abordamos aspectos técnicos de dimensionamento de projeto, alguma coisa de instalação de cada item, alguma curiosidade relevante para projetos. Então, desde o básico até um pouquinho do avançado nós vamos entrar nessa palestra. E aí, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem se aprofundar em algum tema específico, vocês podem me interromper, mandem no chat e a gente vai conversando aqui, tá? Então, antes de começar, eu sempre gosto de fazer essa introdução, porque hoje as pessoas conhecem a Tigre como uma empresa só, mas na verdade ela é um grupo brasileiro composta de várias empresas que trabalham cada empresa em sua área específica. Hoje aqui, quem vai apresentar para vocês os produtos é uma das empresas que faz parte do grupo e a única que só pertence 50% à Tigre do Brasil. Os outros 50% pertencem a uma empresa americana chamada ADS. Não sei se vocês conhecem, se não, eu já deixo aqui uma dica para vocês entrarem no Google e dar uma olhada no site deles. É uma das maiores empresas do mundo de desenvolvimento de tecnologia para drenagem pluvial. Eles têm uma pegada sustentável muito bonita de se ver. Eles também trazem bastante inovação nessa área, então a maioria dos estudos eles ajudam a publicar e a gente traz bastante coisa deles aqui para o Brasil. Para vocês terem uma ideia no tamanho, o Grupo Tigre hoje
tem em torno de 6 fábricas. A ADS só nos Estados Unidos tem 70. Então, é uma empresa muito, muito grande, com potencial de desenvolvimento tecnológico absurdo. Então, fica o convite para vocês conhecerem o site deles, tá bom? E eles têm 50% dessa empresa. Então, toda a tecnologia, todos os produtos, a gente traz deles lá. Fabricamos no Brasil uma parte e trazemos outra parte. Eu vou apresentar para vocês 3 desses produtos. Na ADS TIG, então, a gente fala que a nossa tecnologia, os nossos produtos, eles levam muito a sério a responsabilidade de gerir os recursos de água, né? As nossas soluções, elas atendem desde o momento que a gota de chuva cai, é captada, até a gente devolver essa gota de chuva em segurança no ambiente natural, seja nos aquíferos, no lençol, nos rios e lagos. A gente faz todo esse ciclo de vida da gota de chuva, né? As nossas tecnologias são para isso. Então, nós temos aí uma gama de materiais, mas hoje eu vou apresentar para vocês 3 desses materiais, né? A tubulação de drenagem, a unidade de qualidade de água e o sistema de retenção e detenção. Eu imagino que vocês já devam conhecer as tubulações. Para quem não conhece, a gente tem tubulação em PAD de 6 metros, com diâmetro de 100 milímetros até 1,5 metro. Todos eles já vêm com ponta, bolsa, cinta e anel instalados, de fabricação. Então, você tira ele do caminhão, instala, tira ele, ele já está pronto para instalar na vala. Então, você não precisa comprar nada separado, nenhum anel, nenhuma conexão, nada separado. Tirou, conectou, está pronto aí 12 metros de instalação. Eu imagino, para quem conheça, que vocês já sabem o benefício desse produto. Mas para quem ainda não conhece, falando assim bem superficialmente, a gente tem um treinamento para falar só do produto mais a fundo. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso responder também. Mas assim, o ponto alto desse produto é a questão do peso, tá? A questão do peso e a questão da forma como ele trabalha. Então, na ADS Tigre, a gente fala que esse produto, ele é concorrente do tubo de concreto. De que forma? Primeiro, pelas vantagens que você tem na obra, que todo material mais leve traz, e quando eu falo mais leve, é muito mais leve. Então, para que vocês tenham uma ideia, uma manilha dessas que vocês estão vendo na apresentação de 1 metro, de 60 centímetros, ela é instalada com a mesma máquina que instala o meu tubo de 6 metros, de 1,5 metro de diâmetro. Então, você não precisa de um maquinário mais pesado. Quem faz obra aqui sabe que se eu tenho tubos pequenos, né, de 400, de 600, e tubos grandes, os maiores, né, as aduelas, e materiais mais robustos, eu preciso aí de pelo menos 2 máquinas, se eu quiser abrir frentes de trabalho. Uma máquina para o tubo maior não é a mesma que instala o tubo menor, o contrário, na verdade, né? A máquina menor que instala o tubo pequeno, ela não aguenta instalar o tubo grande. Quando você tem o PAD, você instala todos com a menor máquina, porque o meu maior tubo, ele pesa 450 quilos, os 6 metros dele. Então, você consegue diminuir custos com maquinários absurdos. Né? Não só isso, descarregamento, transporte em obra, descer o tubo na vala, muito mais seguro, menos riscos. Teve um cliente nosso que fez um estudo e ele incluiu, que a maioria dos clientes não inclui, o custo de uma vida no canteiro de obra, né, de um acidente, quanto isso custa para a empresa. Ele incluiu na comparação, e aí o valor, a diferença foi muito grande, né? Então, a facilidade de você instalar um tubo de PAD, ponte e bolsa, dá para a obra uma agilidade muito grande. Então, a gente tem casos que reduziu-se anos de obra só pela substituição dos tubos. Então, a gente tem recentemente a obra de São José do Rio Preto, que tinha prazo de conclusão de 2 anos para tubos de 1.500. Ela foi concluída em menos de 10 meses. Então, assim, mais de 50% de redução do tempo. E isso traz muita redução de custo, né? Desde montagem de canteiro de obra até mão de obra, tudo que implica na obra,
essa 50% de redução, a gente colocou na ponta do lápis e chegou a quase 40% de redução do custo total da obra. Foi muita coisa, né? Sem contar os riscos de vazamento. Então, com uma conexão, você tem aí uma redução de 11-1 de possibilidades de vazamento, se você estiver comparando com tubos de concreto de 1 metro, né? Com uma junta, você tem 12 metros de tubo instalado, menos 11 juntas para dar problema de vazamento, de retrabalho e etc. Então, assim, de cara, esse tubo ele já está sendo olhado com melhor olhos, né, com mais carinho aqui no Brasil, pela questão da facilidade. Mas a gente tem um fato, e é nisso que eu quero chamar muito a atenção de vocês, que é como que esse tubo trabalha. Então, assim, onde o pessoal tem mais dúvidas, né? Na substituição do tubo, quando a gente compara a classe de rigidez. Então, eu vou tentar explicar de uma forma bem sucinta, bem fácil de entender, e aí vocês me perguntem se ficar alguma dúvida, tá? Mas, por exemplo, quando um cliente de loteamento, ele me passa um projeto onde ele tem 100 metros de tubo de concreto PA2, 100 metros de tubo de concreto PA4. E aí eu passo um orçamento para ele, né? O meu vendedor passa um orçamento para ele de 200 metros de tubo SN4. Quem entende um pouquinho de classe de rigidez vai me perguntar, Letícia, tá ficando louca? Né? Um tubo de concreto com uma qualidade duvidosa, ele já suporta 8 quilonewtons por metro, né? Um tubo simples. Um tubo armado, a gente está falando de 30 quilonewtons por metro, 20 quilonewtons por metro. Você está me oferecendo um tubo SN4 que suporta 4 quilonewtons por metro para substituir esse trecho? Você está ficando doida? E é nisso que o pessoal tem bastante dúvida. E aí, o que acontece muito aqui? E quando eu falo aqui, é aqui no Brasil como um todo. A gente tem engenheiros em todos os estados acompanhando obra e o jogo dos 7 erros é o mesmo. O pessoal está lá com um projeto para concreto, vê esse monte de vantagens do PAD, busca a redução de custo, e aí compra um tubo de PAD e joga na vala e instala, o tubo quebra. E aí o pessoal fala, eu não falei que não pode substituir o tubo de concreto armado por esse tubo? E onde está a maior dúvida aqui? A gente sempre fala da tecnologia em outras áreas. É um pouco óbvio para nós quando a gente fala do desenvolvimento da bússola, né, para o GPS, ou então da fita VHS, lembra da fita de vídeo para o Netflix? É muito óbvio quando a gente fala que todo mundo vai assistir filme, mas quando você coloca uma fita no VHS, você não faz a mesma coisa com um DVD, você entende que são tecnologias diferentes, apesar do resultado ser o mesmo. E com as tubulações, a gente não tem essa clareza. Então, é a mesma coisa. Da mesma forma como você não enfiou um DVD dentro do VHS para assistir filme, hoje não precisa de nada para poder acessar a Netflix e assiste filme das 3 formas igual, você tem que entender que a tecnologia dos tubos é diferente. E de que forma essa diferença se acentua? Desde a compra até a instalação. Então, basicamente, como funciona um tubo de PAD? Então, partindo do começo, os tubos, eles são divididos em 2 classes, né? Eu estou explicando tudo isso com o mesmo slide, mas aí se vocês quiserem, eu mando a apresentação concreta disso que eu estou falando para vocês, tá? Os tubos, eles são, na literatura, divididos em 2 grupos, tubos rígidos e tubos flexíveis. E como que eu divido esse grupo? Né? Pela possibilidade de deflexão, sem alteração na resistência do tubo, né? Nos aspectos físicos do tubo. Então, se um tubo ele pode defletir, ele aceita uma deflexão, eu digo que ele é flexível. E se ele não aceita, ou quase não aceita nada de deflexão, eu digo que ele é rígido. Por isso que tubos rígidos são tubos de cerâmica, tubos de concreto, e tubos flexíveis eu tenho tubo PAD, tenho tubo de PVC, todos os plásticos, tenho tubos de ferro, de aço. Então, são esses 2 grupos. E por que eles são divididos em 2 grupos? Porque como funciona o tubo de concreto, né? E aí vocês estão cansados de saber.
Quando eu tenho uma tubulação de concreto, e agora olhem para o slide, eu tenho que evitar ou diminuir o máximo que eu posso para que esse tubo, a carga seja dissipada em volta dele, porque ele não vai poder defletir. Então, ele vai distribuir a carga por metro quadrado na minha tubulação. Então, a carga ela vai ser distribuída em toda a minha tubulação. Por isso faz sentido eu perguntar quantos quilonewtons ele aguenta por metro. Faz todo sentido. E aí, na instalação, o que eu faço? Eu capricho na compactação aqui em cima, para que o alívio das tensões diminua a quantidade de carga que vai chegar até o meu tubo. Eu também, às vezes, coloco vergas e contravergas para diminuir essa tensão. Então, eu coloco uma base de concreto, coloco uma laje de concreto armado aqui em cima. Faço tudo isso para que o tubo sofra menos, né? Por mais que ele seja armado. E coloco ele, que é o mais importante, a uma distância segura, para que essa dissipação também aconteça, certo? Isso porque é um tubo rígido. Os tubos flexíveis, eles não funcionam dessa forma. Então, não faz o menor sentido eu fazer tudo isso aqui quando eu estou aplicando uma tubulação rígida. Então, a minha tubulação rígida, ela vai fazer esse movimento de deflexão. Então, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso que o solo aqui na geratriz intermediária para baixo seja bem executado. Por quê? Porque a hora que a carga se posicionar aqui na geratriz superior, o tubo ele vai lançar essa carga para as laterais. Então, quem vai resistir essa carga não é mais o meu tubo, igual era no tubo de concreto, é o solo. Então, é aqui que vai se dissipar a minha carga. Então, diferente do tubo de concreto, que eu preciso aliviar as tensões que eu vou aplicar no tubo flexível, eu preciso que o solo se torne rígido para aguentar essa carga. E, então, eu preciso de 3 pontos importantes na minha aplicação. Primeiro ponto, eu preciso que a minha vala tenha uma distância ideal para que essa interação com o solo aconteça. Então, a distância ela é muito importante. Eu preciso que essa área aqui, que é a área que a gente chama de área crítica, ela esteja uma compactação muito boa, com o Proctor normal 90, 95. Eu preciso, o terceiro ponto, que essa área aqui de envoltória da minha tubulação seja do mesmo material, para gerar uma camada homogênea, para que essa carga seja dissipada da forma correta. E aí, se eu tiver esses 3, eu tenho uma aplicação de tubo flexível. E aí, esse tubo, ele vai poder trabalhar de uma forma diferente. Ele vai poder trabalhar com um recobrimento bem baixo, porque esse recobrimento em cima do meu tubo, ele não é mais para aliviar a tensão, ele é só para proteger do maquinário não passar em cima do tubo direto. Então, ele pode trabalhar com 15, dependendo da obra, 30 centímetros, né? Bem baixo. Para carga veicular rodoviária. A gente está falando de caminhões com 19 toneladas por eixo. Então, é carga alta, carga rodoviária. Então, 30, 15 centímetros aqui. Eu posso trabalhar com uma vala mais estreita se eu tiver um material mais nobre, uma areia, uma brita, por exemplo. Mas se eu não tiver, eu preciso trabalhar com 30 centímetros só o suficiente para que eu possa compactar com um sapinho, por exemplo, para chegar nesse nível de compactação. E por que a gente está falando, né? Quando eu falo a gente, são os estudos que as universidades têm publicado, são as empresas que têm feito pesquisa de campo, são os outros países, Estados Unidos, Chile, principalmente, né? Que já vivem essa realidade. Por que a gente fala que o tubo de concreto ele já vai ficar para trás? Por 2 motivos. Primeiro, porque a gente já viu isso acontecer. Um tubo rígido ser substituído por um tubo flexível. As manilhas de barro já não existem mais. A gente usa PVC para toda a parte de esgoto. E porque a gente sabe que hoje no campo é muito mais fácil eu ter um controle do solo, seja por conta do meu pavimento, seja por conta da camada de pavimento que eu vou colocar acima, que precisa de uma sondagem, precisa de um teste de compactação, precisa de um teste de deflexão, isso já é uma realidade na obra.
Então, se a qualidade do meu sistema de drenagem não depender mais tanto da qualidade do meu tubo, e sim da qualidade do meu solo, eu já tenho meio caminho andado, porque hoje eu já tenho esse controle de solo como uma realidade nas obras. Então, eu não preciso de nada adicional, eu só preciso controlar essa aplicação para o tubo também, não só para o meu pavimento. Então, a gente tem essa curva de clientes já acontecendo aqui no Brasil. O cliente que não conhecia nada disso, e aí a gente tem feito essas palestras, treinamentos com equipes, treinamento em campo com equipe de instalação, a gente tem feito esse trabalho com essa galera aqui que não conhece, que hoje tem diminuído bastante. A gente tem a galera que já conhece, mas ainda tem um pouco de dúvida, porque conhece, porque já aplicou, mas não entende como funciona, e a gente também está cuidando desse pessoal, e a gente tem o pessoal que usa, que entende, que colheu o benefício, que teve economia na obra e não volta mais para o concreto. Então, a gente tem essa curva com uma realidade no Brasil, por isso que a gente dá bastante treinamento e suporte para que os profissionais cada dia se atualizem mais, porque a gente sabe que isso é uma realidade que está acontecendo. E não só isso, né? A gente está falando dos benefícios para a obra, mas tem benefícios indiretos também. E quais são esses benefícios indiretos? As vantagens técnicas, comerciais e sustentáveis. Então, começando pelas vantagens técnicas, eu consigo trabalhar com uma tubulação menor com a mesma vazão, só pelo fato do tubo ser um pouco mais liso. Então, aqui eu mostrei um exemplo para vocês de uma obra. Ó. Era um tubo de 400, a minha vazão era de 100... Cadê minha vazão aqui? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Tava... Aqui, ó. A minha vazão era de 133,66. Com um tubo menor, de 375, eu tenho uma vazão de 143,22. Então, eu consigo substituir tranquilamente um tubo maior de concreto por um tubo menor. E aí, uma vala mais rasa, mais leve ainda para se trabalhar. Então, vantagens técnicas a gente consegue com o tubo. Eu estou dando uma, mas no treinamento eu passo mais de 8 vantagens só da substituição do material. Não só isso, a gente tem também a questão do baixo recobrimento e da possibilidade de se trabalhar com esse tubo com declividades menores. Então, em áreas de litoral, eu consigo usar muito PAD, grandes cargas como essa da Rumo que vocês estão vendo, com recobrimento de 50 centímetros, e aqui 50 porque eles quiseram, dava para ter passado com 30 aqui. Eles quiseram 50 porque a vala já estava aberta quando a gente fez a substituição. Foi assim em cima da hora. Mas dava para passar com menos. Velocidade mais alta. Então, o PAD ele admite até 7 metros por segundo. Então, a gente consegue essa parte também. E não só isso. A gente tem menos manutenção, porque esse tubo ele tem uma vida útil de 100 anos. Comparado com o tubo de concreto, que é 20, eu estou falando aí de pelo menos... menos 4 vezes que a gente vai dar manutenção nessa rede. E se a gente vai falando de esgoto, então, aí é muito, muito, muito maior. Então, a gente tem de novo, muitos pontos apontando para essa direção, né? Sem contar que muito se fala hoje, eu não coloquei aqui, mas muito se fala hoje em pegada de carbono. Então, o PAD... ele tem uma redução na pegada de carbono por conta da forma como ele é fabricado. Ele tem uma porcentagem de uso de material reprocessado e ele tem uma vida útil muito maior. Então, reduz muito a pegada de carbono e a agressividade para o meio ambiente. Para empresas que estão com selo verde, sustentabilidade, que estão seguindo a agenda da ONU, a Agenda 2030 da ONU, as ODS, a gente atende muito e eles conseguem pontuar só substituindo a rede de drenagem. Então, a gente tem também uma série de clientes que se importam com essa parte e que estão fazendo essa substituição por conta disso. Sem contar que a gente também tem peças personalizadas. A gente tem T, a gente tem cruz, a gente tem curvas, a gente tem cotovelo, a gente tem luva de conexão. Ah, Letícia, eu cortei a ponta e a bolsa. Consigo unir o tubo? Consegue, a gente tem luva para isso.
né? O tubo ele tem um jogo na ponta e na bolsa que admite até 1,5 grau de curvatura. Então, igual nessa foto aqui, a gente consegue fazer uma curvatura, mas se precisar de uma curva, a gente consegue produzir. E a gente consegue colocar, inclusive, PV direto no tubo. Então, para as obras, no Brasil ainda é pouco o uso, confesso para vocês, mas é interessante, principalmente para obra pública. A gente teve em Minas Gerais uma obra que reduziu de 23 milhões para 17 milhões, porque substitui os PVs. O tubo ele veio assim, ó, o PV já direto na tubulação. Então ele vem como um Lego. Você vai só montando e o PV já está aqui em cima. Depois você põe uma laje para colocar o tampão e pronto. Então a gente tem essa possibilidade também. Para vocês terem uma ideia, a Tigre, ela sempre teve estoque para 3, 4 meses. Então a nossa vantagem era que o cliente comprava hoje, amanhã tinha a possibilidade de retirar o tubo na fábrica. Para vocês terem ideia, em 2024, a gente zerou nosso estoque. Zeramos o nosso estoque. A demanda e a quantidade de clientes que estão indo para o tubo PAD está sendo gigantesca. Então, a gente está bem positivo aí com essa mudança no mercado e estamos abrindo nossa fábrica para bastante cursos, treinamentos. Aumentamos a equipe de obra para dar treinamento e acompanhamento de obra para as equipes que nunca instalaram. Enfim, a gente está dando bastante treinamento técnico, tá? O tubo, como eu falei para vocês, ele interage com o solo. Então, também é possível a gente pensar nele para instalações profundas. Óbvio que hoje a gente tem métodos não destrutivos e é muito ideal que a gente parta para esses métodos quando a gente tem casos como esses, de abertura de valas de grande recobrimento, de altos recobrimentos, mas nesse caso aqui era o shopping de Maceió. A gente não conseguiu fazer método não destrutivo, precisou abrir uma vala de 23 metros. A tubulação de concreto que já tinha sido instalada estava toda estourando e a gente abriu a vala de novo e instalamos o PAD. Essa foi a maior do Brasil que a gente fez, 23 metros, mas no Chile a gente faz obra de mineração com 50 metros de recobrimento. E o tubo funciona bem. Então, a gente também tem casos bem positivos para profundidades grandes, tá? Então, de tubulação é isso, né? Eu só queria passar para vocês essa visão da sustentabilidade, da mudança do mercado para as tubulações. Lembrando que a gente tem mais 3 treinamentos só sobre tubulação, desde execução de projeto, desenvolvimento de projeto com tubulação em PAD, a parte de sanitário, né? Então, obras sanitárias com PAD e a parte de instalação. Se vocês quiserem qualquer um dos treinamentos, vocês podem, eu vou deixar um link aqui, vocês podem solicitar, é tudo gratuito, tá bom? A gente não cobra. Alguma dúvida sobre a tubulação antes da gente partir para outro tema? Eu tenho uma dúvida, sim, Letícia. É comum ou é possível usar essa tubulação como se fosse uma duela? Sim, não só comum, é a obra que eu mais gosto, porque a diferença de custo é muito grande. Então, sim, para grandes diâmetros a gente consegue. O que eu vejo muito, né, quando substitua duelas? A gente aumenta o espaço lateral, porque as aduelas elas têm até 3 metros, né? Quando elas são menores, a gente consegue adequar a vazão, mas às vezes eu preciso colocar uma tubulação a mais. Então, se você tinha 2 aduelas, por exemplo, de 3x2, você colocaria 3 tubulações de 1.500. Então, você aumenta o seu espaço lateral, diminui bastante a vala de profundidade, mas aumenta o lateral. Quando é possível, é muita vantagem, porque você diminui tudo na obra, tudo. O custo com... A gente teve uma obra em Itu, para vocês terem uma ideia de custo, com a duelas, para fazer essa substituição, o tubo trabalhava, o tubo ia trabalhar afogado, né? Só o valor de fazer a fundação das aduelas ficou mais caro que a compra da tubulação. Sem contar o valor da aduela, sem contar a instalação, sem contar nada. Então, a diferença de custo é muito alta quando entra a duela no jogo. Então, para a gente, são casos de sucesso bem legal de fazer, porque o cliente se espanta com a economia.
mas é possível e é muito legal de se fazer. Inclusive, a gente tem uma tabela de cálculo. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, com todo prazer. Você coloca qual aduela você está usando e a planilha ela te dá quantos tubos ou quais tubos você poderia usar para substituir. É bem interessante, posso disponibilizar para quem quiser, sim. Obrigado, seria ótimo. Há mais alguma dúvida sobre as tubulações, pessoal? A gente pode partir para o segundo item. Bom, Então vamos então lá. ela consente, vamos lá. Eu vou ter que comprar um plano. Você pagou só isso na maquininha mesmo? Eu acho que está Tá com o áudio aberto. tá com o áudio aberto, Paulo César. Ô, Letícia, boa noite. Oi, boa noite. Com relação à compactação, quando você vai fazer, ele tem alguma influência? Porque o de concreto a gente não precisa ter tantos cuidados, né? Com relação à compactação em si. Ele, pelo fato de ele ser um material tipo PVC, eu preciso ter um cuidado a mais com ele ou não? Sim, Fernando, você falou, assim, uma ótima pergunta. Você falou assim, um ponto crucial. Lógico, não existe, pessoal, milagre. Se algum vendedor falar para vocês assim, coloca PAD na sua obra que ele vai resolver todos os seus problemas, é mentira, desconfiem, a gente não vende milagre. Então, o PAD, ele vai te trazer muitas vantagens, como eu apresentei aqui, mas ele vai te dar outros trabalhos. Um deles, e o principal, na minha opinião, é a preocupação com a compactação. Então, sim, Fernando, principalmente naquela zona crítica que a gente chama, que é o local onde dá mais trabalho de fazer a compactação, que é lá embaixo do tubo, principalmente quando a gente tem escoramento, ali eu preciso tomar um cuidado com a compactação, porque qual que é o segredo aqui? Quando o meu tubo receber essa carga, seja do peso específico do solo que vai recobrir ele, ou da carga veicular que vai passar por cima dele, entre outras cargas que podem ser consideradas em projeto, quando ele receber essa carga, ele vai jogar essa carga para onde tiver mais rigidez. Se eu não tenho um solo compactado, se eu tenho um solo solto, que foi compactado só ali em cima, que é o que o pessoal costuma fazer, né? Recobre tudo o tubo e capricha na compactação aqui em cima. Se eu encontro do lado do meu tubo uma areia solta, um solo solto, sem compactação bem feita, o tubo ele vai se comportar como um tubo de concreto. Ele vai distribuir essa carga no tubo inteiro e ele vai começar a quebrar, e ele quebra na hora. Ele quebra, inclusive, de uma forma bem específica, que é formando um V em cima do tubo. Ele começa um coração e ele quebra como um V. Quando isso acontece, a gente sabe que foi falta de compactação aqui na lateral, que é onde o tubo precisaria jogar a carga e não encontrou rigidez, compactação e distribuiu no tubo e aí ele quebrou. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a compactação, principalmente lateral aqui na parte de baixo, é essencial para que esse tubo funcione, tá? Não precisa ser com areia, não precisa ser com brita, como o pessoal fala, é que, lógico, quanto mais nobre o seu material de envoltória, menos preocupação você tem. Por exemplo, se você colocar uma brita, diferente do PVC, o PAD pode ser colocado com brita, você só tem que se preocupar que a brita entre nas corrugas do tubo, porque a corruga é grande assim, então de repente é um trabalho manual colocando a brita ali para ela entrar e se autoadensar. Só, a sua preocupação é essa. Então é muito rápido, é muito simples. Botou o tubo, jogou a brita, ela se autoadensa, ela mesmo trava, acabou. A areia, mesma coisa. Você recobre o tubo, depois joga a areia e faz a vibração, que ela adensa, acabou também. Não tem trabalho nenhum. Só que são materiais caros, né? Então você acaba tendo um custo maior com esse material. Agora, se você vai usar o próprio solo, se você vai usar um solo de empréstimo para recobrir esse tubo, você tem que fazer em camadas pequenas e controlar a compactação. Eu sempre aconselho nos meus treinamentos que nessa camada intermediária aqui que você faz, então quando você faz a compactação na metade do tubo, você faça um teste de compactação possível, se for possível, só para garantir que nessa área crítica aqui, a compactação chegou aos 90, 95 para o octor normal. Belezinha?
Então, pessoal, deixa eu olhar o chat só para ver se não tem mais nenhuma pergunta do tubo. Eu passo para o nosso próximo item. Esse próximo item aqui, ele é junto com o terceiro. Tá? E eu vou explicar para vocês por quê. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque hoje no mercado choveu de opções para esse mesmo sistema. Mas ele tem um diferencial que eu queria muito que ficasse bem claro para vocês. Então, assim, falando do estado de São Paulo, a gente sabe que no Brasil existe, mas não tão rígido e tão aplicado como no estado de São Paulo, a lei das piscininhas. Então, a gente tem essa lei que fala que a partir de 500 metros impermeabilizado, em 500 metros quadrados impermeabilizado solo, você precisa dar conta dessa água que seria infiltrada ali, para que ela seja retardada em um lugar, pode ser uma piscininha, pode ser uma caixa de retardo, 1 hora depois da chuva e depois soltar. Então, isso é uma lei que existe no estado de São Paulo, e aí cada município pode ou não fazer a sua lei municipal, que é mais rígida, nunca menos, mas às vezes mais rígida que a lei estadual. Falando disso, a gente tem opções de fazer esse retardo, seja com piscina a céu aberto, tanques de retenção, mas antes de jogar água para esses locais, a gente precisa de uma coisa que pouco se fala hoje em dia, que é tirar o lixo dessa água que vem. Então, começa a chover, tem o first flush, que a gente fala, né, que são os primeiros 15 minutos de água, que varre as ruas e traz com ela todo o lixo. Antes de você jogar esse lixo dentro de uma piscininha, jogar isso dentro de um reservatório para você ter que ficar dando manutenção ou até inviabilizar o uso desse reservatório, você teria que colocar alguma coisa para remover esse lixo. E aí a Tigre pensou em uma unidade de qualidade de água. Então, ela começou para substituir as antigas caixas de areia. Então, ela funciona igual. Né? Ela tem 2 compartimentos, um decanta, né? O que é pesado fica embaixo, a água passa por cima. E depois o contrário, o que é leve fica preso em cima e a água passa por baixo. E ela vem com um bypass também, pronta para ser instalada. Então, onde você pode usar um material desse? Você pode usar, além desse sistema para tirar o lixo antes de jogar para a caixa de retardo, ou para a caixa de reuso, para a piscininha, ou no final de um loteamento que você vai jogar a drenagem dali direto em um rio e a prefeitura não deixa por conta disso, você pode colocar um sistema desse, você pode colocar em um lugar para substituir caixas de água e óleo, também serve como substituto, você pode usar. Então, ele funciona, ele tem diversas funções. A gente faz ele na Tigre, entrega ele pronto. A partir daqui, os 2 itens, esse e o próximo, eles são dimensionados por nós. Então, a gente pede informação do dimensionamento do projeto, então a vazão que vai entrar, qual o tamanho desse reservatório que você precisa, né, a quantidade de lixo de cada município. Isso não é um número que a gente consegue, mas a gente tem uma estimativa. Enfim, a gente passa para vocês o que a gente precisa, vocês nos passam esses dados, e com eles a gente dimensiona o sistema, fabrica e entrega na obra. Então, não é um item de prateleira, é um item que a gente faz por projeto, tá? Eles podem vir com 6 ou 12 metros, e eles têm até o maior tubo de diâmetro que a gente trabalha, que é 1,5 metro. Então, o ideal é que seja dimensionado para que uma UQA seja colocada em cada obra. Mas, por exemplo, o campo é um time de futebol, agora eu não vou lembrar, mas tinha um campo de futebol que eles queriam colocar uma UQA para coletar a água que seria infiltrada do campo e reutilizar essa água. Então, eles iam colocar uma UQA para tirar o lixo que chegaria de outros pontos. Então, a gente lá precisou colocar 4 UQAs, porque a maior que a gente tinha, não dava conta. Não pode acontecer, mas pequenos projetos, loteamentos ou urbanos, né, em áreas urbanas, o ideal é que seja colocado uma só, por isso que a gente dimensiona por aqui. E aí, o ideal, então, é que eu coloque um desse antes
do meu sistema de retenção, para atender a lei das piscininhas. Por quê? Se você pegar qualquer material do mercado hoje, de inovação, de qualquer marca, você vai ver que eles têm só o reservatório, seja em aduela de concreto, seja em anéis de concreto, seja em concreto armado, aquela caixa de concreto armado, seja a própria piscininha, que você faz um tratamento no fundo da vala, abre uma piscininha num loteamento e joga água lá. Qualquer um desses itens, ou esses dos fabricantes, né, que fazem, tem vários fabricantes que fazem agora os tanques de retardo, você precisa retirar o lixo antes, porque senão você inviabiliza esse sistema. O lixo vai começar a tapar o solo e a piscina de infiltração ela não vai infiltrar mais até você fazer o desassoreamento daquele lugar. Então, o funcionamento dela vai depender de uma manutenção, que pode ser muito frequente, dependendo da quantidade de lixo que tem naquela cidade. Então, a gente, para não comprometer esses sistemas, a gente deveria colocar um desse. E aí a Tigre pensou, por que não trazer um sistema que já tenha uma UQA dentro? Então, a gente trouxe para o Brasil o StormTech. Então, esse item aqui, ele não é fabricado no Brasil, ele é fabricado só nos Estados Unidos. Como que a gente faz? A gente faz compras a cada 3 meses e faz um estoque gigante para atender as obras à pronta entrega. E aí, como que esse sistema funciona? Ele, basicamente, aplica câmeras de polipropileno em locais subterrâneos para você coletar a água da chuva e tornar esse espaço útil. Então, como assim, Letícia? Pensa assim, num loteamento, você tem lá a bacia a céu aberto, que você colocaria aquela água. Você pega toda aquela água, coloca embaixo dos estacionamentos, das praças, da entrada do condomínio, coloca tudo ali onde você vai fazer vias de acesso, você coloca a água armazenada dentro dessas câmeras, embaixo desses lugares, e aí você tem o lugar que você já ia ter que construir, então, carro passando ali em cima, a praça, o playground, os estacionamentos, você já ia ter que construir, só que você armazena a água ali embaixo. E aquele espaço que você utilizaria para armazenar água numa piscininha, você transforma em lote. E aí consegue valorizar o seu loteamento e ainda atender a lei das piscininhas para o projeto ser aprovado no GRAPROAB, no município. Então, a gente consegue substituir qualquer sistema hoje do Brasil com esse sistema aqui. E ele é barato, muito barato. Então, eu vou mostrar para vocês um caso, ó. Aqui é a ficha técnica que eu vou mandar para vocês depois. A gente tem câmeras de vários tamanhos, porque se você tem um sistema se você tem um loteamento que tem muita área por conta do estacionamento, a gente pode trabalhar com câmeras pequenininhas, de 40 centímetros de altura e fazer valas bem rasas. Ou se você tem lençol freático muito alto, também consigo fazer valas bem rasas. Se você tem lugares que você tem mais profundidade, menos espaço, a gente já já trabalha com câmeras maiores. Essa daqui tem 1,5 metro, mas hoje eu já estou trazendo, a gente já traz para o Brasil a 7200, que ela tem 2,30 metros. Então ela já é bem maior. E aí a gente coloca embaixo e ela fica assim, ó. Esse é o sistema. A gente projeta, manda para o cliente aprovar. Fazemos a instalação de todas as câmeras, os tubos, o PV de entrada e de saída e recobrimos. E aí aqui se torna um espaço útil. Ó, ela fica assim. Então aqui vai tudo encher de água, aqui em cima a gente vai cobrir com a terra e vai fazer o que quiser aqui em cima. Se você quiser fazer um jardim, ela coleta direto, a água desce e já vem nas câmeras de cima do jardim mesmo. Ou se você quiser fazer uma via de acesso, um estacionamento aqui, você pode, e aí você coleta a água pelo PV da rede de drenagem que você já ia ter que fazer. É muito usado na Havan esse sistema, né? Ele é envelopado com brita, a câmera ela é colocada manualmente, cada câmera pesa, a mais pesada, 50 quilos, então uma pessoa sozinha consegue carregar essa câmera. Tem geotêxtil, tecido, não tecido e geomembrana se eu não tiver infiltração, tá? Aí eu tenho que colocar geomembrana. E o sistema ele fica assim, ó, bastante flexibilidade, porque ele é modular, então eu consigo fazer vários tanques, eu consigo fazer ele de várias formas, eu tenho um tempo de instalação muito rápido, então essa foto que vocês estão vendo,
O pessoal montou esse sistema aqui em 4 dias. Então, muito, 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 muito rápido. A manutenção é fácil, porque vai ser só naquela primeira fileira, que é a fileira onde vai ficar o QA, que vai separar o lixo do sistema. Então, o lixo ele vai ficar todo retido em uma única fileira. Então, você vai dar manutenção só ali, quando for preciso. E o preço, ele é muito barato. Eu trouxe um exemplo aqui que aconteceu esses dias, para vocês para vocês terem uma ideia. Ó. Então, esse aqui foi o caso de São José dos Campos. Eles tinham um problema lá. Então, nessas áreas que estão em azul, eles tinham pontos de alagamento bem complicados. Então, a gente tinha uma lâmina d'água de quase 1 metro na frente das escolas. E a prefeitura já, quando chovia pouco, já não tinha aula, porque o pessoal tinha esse problema de inundação ali, né? Eram pontos bem baixos. A prefeitura licitou um grupo de projetistas para propor soluções, e eles propuseram isso aqui, ó. Então, dimensionaram a área, né? Toda a bacia de novo, e resolveram que ali naquele lugar eles iam construir tanques para armazenar essa água com concreto, e o custo da obra ficou em 20 milhões. A gente descobriu, porque um dos projetistas que fazia parte desse estudo, ele já fazia projetos com o StormTech da ADS Tigre. StormTech é o nome dessas câmeras laranjas aqui. E aí ele veio até nós e resolveu estudar como que ele poderia substituir esse tanque de concreto em StormTech. E aí ele propôs isso aqui, ó, a gente dividir essas áreas de risco em 4 áreas, com 3 tanques. Então, em um tanque de 1.270 metros cúbicos, 3 tanques de 1.270 metros cúbicos cada, colocados em lugares estratégicos. Então, um ficou embaixo de um campo de futebol, um ficou embaixo de uma praça e o outro ficou numa rua, né? Então, a gente colocou eles sem comprometer nenhuma estrutura existente, sem comprometer nenhuma tubulação que passava, nada, sem problema nenhum aqui. E aí, a gente conseguiu, ó, viabilizamos as interligações, porque nessas áreas que a gente escolheu não passava nada, era campo de futebol, era praça, não tinha nada ali. Era um recobrimento bem baixo, então a gente tinha pouco recobrimento, valas muito rasas. A gente estava trabalhando ali com 40 centímetros de recobrimento, já passando o trator, tudo em cima, então não tinha problema nenhum. Tinha parte de infiltração para não prejudicar a área de gramado, então onde tinha os campos, as praças que tinha gramado em cima, a gente deixou ele infiltrando. E o custo, então essa obra aqui, ó, a gente fez o projeto dela, né? Nós desenhamos o projeto, enviamos assim como vocês estão vendo, todos eles a gente envia assim detalhado, até o material que não é nosso. Não sei se está dando para vocês verem a lista de material, a gente dimensiona tudo, desde os nossos itens até os itens que vai precisar para o projeto e não são nossos. Vou aproveitar essa foto para mostrar para vocês aqui, ó. A achura, essa camada achurada é onde fica a parte que vai reter o lixo. Então, a água vem, passa por aqui, retém todo o lixo aqui. Eles colocaram PVs para poder dar manutenção quando precisar. E depois a água é distribuída no sistema como um todo. Então, não compromete o sistema, a quantidade de lixo que tem aqui. Tá? Se derem ou não manutenção, não vai comprometer o sistema. Lógico, a partir de uma quantidade de anos, a gente vai precisar. Mas uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses é suficiente para você retirar o lixo daí. E a obra, então, foi realizada. E aí, de 20 milhões, a obra foi para 3 milhões. Então, a redução de custo foi muito alta. O que aconteceu depois dessa obra? O próprio prefeito de São José dos Campos começou a ligar para outros prefeitos que ele conhecia e sabia que tinha problemas assim nas cidades, e aí começou a vir muita demanda. Então, do ano passado para esse ano aqui, a gente quase dobrou a nossa equipe de projetos para atender as demandas do Brasil, e a gente acredita que vai aumentar muito mais, porque a MRV fez um estudo de um tanque
que eles já têm um custo bem baixo, né, de execução de material, porque eles compram quantidades muito grandes. Um tanque deles custa 189 mil cada tanque. A gente reduziu para 100 mil. Então, todos os projetos da MRV agora passam pela gente para ser feitos em StormTech. E aí, com a MRV veio BRZ, veio Caprem, veio Rio Verde, todas essas empresas de prédios. A gente teve bastante demanda de loteamento, a Van, galpão logístico usa muito isso, porque eles não têm muito espaço, então eles usam todo o estacionamento do galpão logístico, onde ficam as carretas, para armazenar água, e aí não precisam de áreas adicionais para fazer essa retenção e seguir essas leis. E sem contar que eles diminuem muito o custo, né? Porque essa caixa de retardo, ela é ótima pro ambientalmente falando, mas para o condomínio, para o empreendimento, não agrega valor nenhum. Então, você diminuir o custo com essas instalações é um ganho muito grande para o empreendimento, né? Então, a gente está vendo isso também, igual a tubulação, crescer muito mais rápido do que a gente esperava. E por isso que antes a Tigre ADS fazia o quê? A gente fazia treinamentos em algumas empresas que solicitavam. Agora, a gente já está fazendo treinamento com projetistas, para que eles mesmos dimensionem. Então, a gente treina a equipe do nosso cliente. Então, nós estamos treinando a equipe da MRV e aí eu tenho um engenheiro cuidando só para corrigir, por enquanto, os projetos que estão chegando, porque a gente não tem mão de obra para tudo isso, né? Então, a gente está fazendo esses treinamentos. De novo, se vocês quiserem participar, fazerem os cursos, vocês serão muito bem-vindos, tá, pessoal? E esse é o nosso trabalho. A gente faz análise do projeto, então a gente sabe que a Tigre, ela não é a marca mais barata do mercado, todo mundo sabe. Então, como que a gente faz para o nosso cliente pagar mais caro pelo nosso produto e mesmo assim economizar na obra? Com engenharia. Então, a gente faz análise do projeto, coloca essa análise junto com o orçamento, mas eles não estão juntos, por isso que a apresentação coloca o orçamento até separadinho aqui, porque às vezes você tem a sua empresa, você já executou um projeto que poderia usar um desses itens, e aí você fala, queria orçar para ver quanto vai ficar, mas a obra já foi executada, eu não vou comprar. Não interessa, a equipe de engenharia está aqui para fazer esse estudo para você. Independente se vai vender ou não, vocês podem usar o nosso setor de engenharia que está à disposição. A gente faz o estudo, manda para você uma planilha como essa, onde eu coloco todos os seus cálculos aqui do lado esquerdo. Essa foi a Vila Home de São Paulo, estava em concreto. Eu coloco todos os cálculos trecho por trecho e coloco os meus aqui, as minhas sugestões, minhas observações, para o cliente saber o que a gente alterou, onde ele pode alterar, porque o projetista dele trabalha junto com a gente, porque ele é o responsável técnico da obra, a gente não passa por cima deles, a gente trabalha junto com eles e a gente manda para você esses estudos. Depois, a gente ainda faz visita em obra, então a gente faz visita e emite esses relatórios. Eu treino toda a equipe, faço um relatório com informação do projeto, quem que acompanhou, quais itens foram entregues, o que a gente conversou na obra, o que foi treinado, quais os pontos críticos da obra. Vai ter lençol freático alto, a instalação é com material argiloso, arenoso, a compactação está sendo feita com sapo, está sendo feita com rolo, tem valas que exigem escoramento, esse escoramento ele vai comprometer a compactação, sim, não, o que a gente faz? O tubo, ele vai trabalhar afogado, o que eu preciso para controlar a flutuação? Todos esses pontos, a gente está ali o tempo todo dando assessoria para o nosso cliente. Isso não tem custo. Então, o cliente precisou de mim para treinar a equipe antes do tubo chegar? Estou lá. O cliente precisou que eu acompanhe um trecho da obra? Estamos lá também. O cliente precisou de uma visita pós-obra para saber se esse tubo ele foi instalado corretamente, ele pode solicitar e a gente faz. E tudo com relatório para ele, pensando no controle dele da qualidade desse sistema, tá? E a gente faz também treinamentos para órgão público. Então, uma pessoa da prefeitura tem um problema igual São José dos Campos, na cidade, tem um ponto de alagamento que a prefeitura não sabe mais o que fazer, mas ela não tem mão de obra, ela não consegue licitar projeto, o que ela faz? A gente treina a equipe da prefeitura para que eles consigam dimensionar.
Então, eu faço treinamento de especificação, por que colocar DNDI, por que colocar a classe de rigidez da tubulação, citar ou não citar a norma, qual norma eu vou citar, porque não é só a NBR ISO que eu cito para a drenagem, às vezes citar a norma do DINIT para a prefeitura é mais seguro. Essas informações a gente faz um treinamento só para órgão público. Como fiscalizar obra com PAD. É só o órgão público solicitar, a gente marca o treinamento e faz. Então, se vocês também tiverem conhecidos que trabalham na prefeitura e quiserem indicar o nosso curso, eu vou ficar muito feliz também de ir ministrar esse curso lá. Hoje a gente já treinou mais de 60 municípios no estado de São Paulo, a meta é treinar todos os municípios, então ainda temos uma longa caminhada pela frente, mas com a ajuda de todo mundo, de indicação, de prefeitura que nos convida, a gente acredita que em menos de 4 anos a gente já conclui essa meta, tá bom? E a gente tem também outros aspectos que eu gostaria que vocês soubessem. Primeiro, a gente tem o laboratório mais completo do Brasil, então nós somos a única empresa no Brasil a ter todos os ensaios normativos que existem, nacionais e internacionais. Letícia, eu vou fazer um projeto de um aterro sanitário a gente segue norma ASTO. Temos todos os testes que você precisa para atender norma ASTO. NBR ISO temos, Sabesp temos, todos os testes. E está aberto para vocês conhecerem, é muito legal visitar a fábrica, fazemos uma visita por mês nesse laboratório, levamos o pessoal lá, mostramos o que significa cada teste, por que pedir os testes quando compra o tubo, para não ser enganado. Infelizmente, a gente sabe que tem pouca fiscalização em materiais industrializados no Brasil, então pedir, exigir esses testes é uma forma de você ter certeza que seu cliente ou você está comprando material de qualidade que atende às normas, tá? Então, peçam os testes de qualidade, é um direito de vocês. E a Tigre ADS também faz parte de muitas atividades sustentáveis. A gente cumpre 6 das ODS da ONU, a gente faz parte do CTE, que é um centro de pesquisa que faz muitas pesquisas, estudos sobre sustentabilidade no Brasil. A gente faz parte, nós temos uma cadeira muito importante lá. A gente apoiou o SINAT no lançamento do DATEC, que é como se fosse uma norma de novas tecnologias. Então, o DATEC número 044 para materiais sustentáveis, a gente ajudou. Estamos lançando agora, participando da vistoria para obras rodoviárias, então a gente já acabamos de fazer mês passado, uma vistoria em um tubo que está atravessando a Dutra, ele corta a Dutra de fora a fora, um tubo de 600, com 30 centímetros de recobrimento, está do lado de uma tubulação de concreto. É muito engraçado que no vídeo o PAD está intacto, ele não teve nenhuma deflexãozinha, e o tubo de concreto já está todo trincado e os dois foram instalados ao mesmo tempo. Isso é muito legal para nós, comprovar tudo isso que eu estou dizendo para vocês. E é isso, pessoal. A gente sabe que mudança de mercado gera dúvida, muitas dúvidas. Eu tenho essas dúvidas mapeadas em todos os nossos treinamentos, eu tento sanar essas dúvidas, mas aqui nesse treinamento de vocês, eu quis trazer 2 principais. Quero que vocês saiam daqui sabendo responder essas 2 dúvidas. Quais são? Primeiro, por que o tubo de PAD é mais caro se você está falando que o principal benefício desse tubo é a economia? Eles não são mais caros. Se você comparar tubo com tubo, você está fazendo uma comparação injusta e errada. É a mesma coisa que você comparar. Letícia, a Netflix custa R$ 39,90 por mês. Cada fita eu pagava R$ 8,00 para alugar. Não faz nenhum sentido a comparação. Da mesma forma que não faz sentido você comparar metro de tubo. Então, se você pegar o PAD, sei lá, custa 10 mil uma barra de 1 metro de diâmetro, e dividir 10 mil, 6 mil reais uma barra de 1 metro, vai, para ficar mais fácil, dividir por 6, você vai falar, pô, Letícia, R$ 1.000 por metro, eu pago, sei lá, 150 no tubo de concreto. Não é assim que faz a conta, tá? Não é assim que faz, porque você precisa mudar o projeto. Você precisa mudar o projeto.
Se você simplesmente substituir um tubo pelo outro sem mudar o projeto, vai acontecer aquilo que a gente falou, o tubo ele vai quebrar, e aí o pessoal sai falando, tubo não presta, tubo é mole, tubo não vai substituir tubo de concreto armado, a duelo, não posso pôr esse tubo numa rodovia, ou não posso pôr esse tubo num aeroporto. Pode, o pessoal está colocando, aeroporto de Viracopos é só PAD, porque são tubos flexíveis. Então, a comparação não é assim que se faz. Então, se você na sua obra tem tubo de concreto, quer usar PAD, e você está fazendo a conta, e o PAD está mais caro, você está errando no seu projeto. Alguma coisa está errada. E eu me coloco à disposição para fazer essa análise para você, porque economizar é óbvio, é obrigatório. Não tem como você usar essa tubulação e não economizar. Então, se não está tendo economia, algum erro no projeto está tendo. É o primeiro sinal que o seu projeto está errado para uso de tubos flexíveis, e aí você vai ter que alterar. E você não precisa pagar para alterar, a gente consegue te ajudar nisso, tá? É só entrar em contato com a gente. E por que SN4 e SN8? Temos na norma duas classes de rigidez de tubulação, um 4 e um 8, né? Existe diferença? Pouca, bem pouca. Tanto se você pegar a NBR ISO 21338, você vai ver que quando você não tem, aquela dúvida do Fernando, quando você não tem controle da compactação, você pode colocar o tubo flexível que for, SN18, se você quiser, nem existe, mas se existisse, poderia colocar, ele não ia suportar uma má compactação, porque o tubo ele interage com o solo, ele não é para aguentar carga na tubulação. Então, não tem diferença se você usar o 4 ou o 8 em obras de loteamento, por exemplo. Vai ter diferença no esgoto? Vai, porque o esgoto a gente tem tipos de agressividades diferentes, mas para a drenagem é muito indiferente o SN4 e o SN8, tá? São casos específicos que essa classe de rigidez faz diferença. E também, se vocês tiverem mais dúvidas, eu posso disponibilizar para vocês as datas dos treinamentos, a gente pode também discutir mais a fundo sobre isso, tá? Eu me coloco à disposição. E é isso, pessoal. Os 3 pontos que eu abordei resumidos aqui na tela para vocês. A Tigre ADS, ela não é a marca mais barata do mercado, mas ela garante aos seus clientes economia com o uso dos nossos produtos através de tecnologia e engenharia. Nos consulte que a gente vai se comprometer em trazer esses benefícios para a sua obra. A confiança da marca vocês já conhecem, a Tigre é uma empresa que ela é top of mind no mercado quando se fala em drenagem, e a gente quer se manter assim. Então, a gente tem muita responsabilidade com material de boa qualidade, tá? Com atendimento de boa qualidade. Isso é muito sério para nós. Então, eu também queria ouvir um feedback de vocês, se vocês já tiveram ou têm contato com a nossa empresa. Para mim vai ser importante saber, porque isso é um pilar, a gente leva muito a sério essa confiança, essas tratativas com os nossos clientes, tá? E o suporte, eu já falei para vocês, a gente tem uma equipe à disposição, equipe de projeto, equipe de aplicação, equipe de produto, de obra, para atender vocês com engenheiros especializados que não cobram nenhum tipo de consulta, de treinamento, de curso, tá? A gente coloca isso à disposição de vocês sempre que precisar. E aqui está o QR Code que eu prometi. Se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão achar as nossas redes sociais. Eu vou pedir para vocês nos seguirem lá. Se quiserem mandar foto, comentários, críticas, feedbacks, elogios, vai ser muito bem-vindo. LinkedIn, Instagram, tudo lá, site. A gente tem também um link para vocês baixarem os nossos manuais, as notas técnicas, os nossos catálogos, tá aí nesse link. E tem também um link para vocês se inscreverem para as palestras. Eu tenho também, já vou aproveitar e falar aqui para vocês, eu tenho um grupo no WhatsApp com 872, estou até olhando aqui para não errar no número, 872 projetistas do Brasil de drenagem. Então, se vocês quiserem fazer parte, vocês me dão, 932 membros, estamos no nosso grupo. Lá a gente compartilha só coisa técnica, dúvida de projeto, tem professor de faculdade, tem doutores em drenagem lá, a gente tem bastante troca profissional ali, a gente compartilha vagas, tem tudo no grupo. Se vocês quiserem, eu também posso passar o link para vocês fazerem parte, tá bom? E é isso, agradeço. Aqui tem o meu WhatsApp, meu e-mail,
o que vocês precisarem de mim, que eu fiquei de prometer aqui e não enviei, vocês podem me cobrar, vocês vão receber o certificado dessa palestra, e eu espero que eu tenha colocado um pouquinho do carinho que a gente tem com o meio ambiente nas obras de drenagem, porque a gente pensa não, né? A gente está vendo que o futuro da drenagem é sustentável, porque todo mundo ganha, né? O meio ambiente, o nosso cliente final, o projetista, todo mundo sai ganhando. E, de novo, é repetitivo, mas eu gosto muito de falar, a gente está à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Conte conosco. Obrigada pela oportunidade. Se alguém tiver dúvidas, Letícia. eu vou Não, respondendo aqui. tem algumas dúvidas, sim. Uma dúvida minha, eu não. Ah, agora eu estou vendo você beber água agora. Eu falei, você não bebeu um gole d'água, não sei como que você não engasgou, não tossiu, não ficou rouco. Eu não estou bebendo água, estou rouco, não falei, né? Bom, Letícia, nós temos duas dúvidas aqui que foram colocadas no chat agora no finalzinho e são tranquilas. Bom, o primeiro é do Fernando, ele também perguntou duas coisas, na verdade. Ele perguntou qual a vida útil, o prazo, na verdade, a vida útil da tubulação e com relação à manutenção, se ela é muito custosa. E com relação ao peso sobre a caixa de retardo, qual a melhor forma de execução? Então, essas são as dúvidas do Fernando, né, que está fazendo Perfeito. essa dúvida. Vamos lá, começar por Perfeito. ela. Então, vamos lá. O prazo de vida útil, eu imagino que seja das tubulações, né? Todos eles, a gente tem os testes em fábrica. Eles são para 100 anos. Então, a gente faz o teste de 100 anos de vida útil. Mas, no Brasil, a gente só pode divulgar 75 anos. Então, prazo de vida útil do material, 75 anos, tá? Com relação à manutenção, a gente fala que da tubulação em PAD não deveria existir. Então, pensando em manutenção do tubo para funcionamento normal. Então, você tem lá o fluxo de água, o lixo passando no tubo, que a gente sabe que tem na drenagem, infelizmente, resíduo. Não é para parar ali, e mesmo que com uma declividade baixa, formando lâmina d'água, sedimentando, não é para parar a coisa ali. O tubo ele tem a parede lisa, como o do PVC, que qualquer fluxo de água um pouquinho mais intenso empurraria esse sedimento para fora. Então, não é aquela coisa de deteriorar a parede do tubo e você ter que dar manutenção. Não é isso. Então, a gente fala que manutenção assim, por causa de funcionamento, não deveria existir. Se existiu, por conta de qualquer coisa que aconteceu, ela é igual à do tubo de concreto, igual. A mesma manutenção, um limpa-fossa, um desassoreamento, qualquer coisa que você faça com o tubo de concreto, você pode fazer com o PAD sem problema nenhum. Então, não tem mais custos do que o que a gente já está acostumado. Agora, manutenção por conta de acidentes. Então, Letícia, instalei esse material, e aí veio a empresa de saneamento, pegou a minha tubulação, fez um corte na minha tubulação, um furo, um rasgo na tubulação. Aí eu preciso ir dar uma manutenção. Também é a mesma coisa que seria a tubulação de concreto. Você consegue fazer a mesma manutenção que faria na tubulação de concreto. Então, você pode colocar um pescoço de concreto ali, você pode pôr uma caixa cega, um PV, como a gente sempre faz, ou eles têm outras possibilidades um pouco mais baratas. Então, uma luva para você colocar um pedaço de um tubo novo, você pode colocar. Existe hoje uma manta que é vendida na nossa fábrica e também em outros fabricantes, uma manta asfáltica com os enforca-gato, que você passa na tubulação, se for só um rasguinho, e aí você conecta, ajusta, muito simples e rápida. Existem peças da Férnico que você coloca e elas fazem vedação, é a que a Sabesp está usando. Então, essas peças, elas são herméticas, estanques, você pode usar. Então, você tem as manutenções do concreto podendo ser aplicados no tubo PAD e mais as manutenções das possibilidades do tubo que o tubo PAD fornece. Então, você tem mais possibilidades. Isso diminui bastante o custo com manutenção, sim, tá? Elas são mais baratas. Deixa eu ver a outra pergunta. Peso em cima da caixa de retardo. Você Isso. pode...
só não aceita carga rodoviária. Então, o tubo, ele aceita carga rodoviária, aquela carga do DINIT, 19 toneladas por eixo. É uma carreta que passou na rodovia, pode passar em cima do tubo. Agora, o StormTech, não. Ele não aceita fluxo rodoviário. São cargas de até 17 toneladas por eixo. É um pouco menor que a rodoviária. Então, num galpão logístico, que você tem a entrada de caminhões de carga, esses caminhões podem passar em cima do StormTech sem problema. Veículos de obra, a retro, a escavadeira, o rolo compactador, pode passar em cima sem problema nenhum. Num loteamento, carro, tranquilamente, sem problema algum, tá? A gente começa a se preocupar com o StormTech a partir de uma carga de 17 toneladas eixo acima, então a rodoviária, e com o tubo, quando a gente tem guindaste, quando a gente tem uma aeronave que eu vou colocar o tubo em áreas de taxiway, que fala, né, que é as áreas de pouso do avião, ou então quando eu vou ter uma carga fora de projeto, né, áreas de mineração, aí eu começo a me preocupar um pouco com a tubulação. Tem coisas que eu posso fazer para diminuir a carga em cima do tubo, mas aí vocês veem que são projetos específicos. Para o StormTech e para a tubulação, 19 toneladas eixo tubulação, 17 toneladas eixo StormTech, que é a caixa de retardo, tá? E não, Fernando, não é só para engenheiro, não. Inclusive, eu indico muito que projetistas, perdão, que o pessoal da obra faça, tá? Então, mestre de obra, eu já tive o fiscal da obra, eu já tive o pessoal da prefeitura que faz, o pessoal que digita as licitações, sabe, que não é engenheiro formado, que fez o curso, e principalmente estudante de engenharia, estudante de arquitetura, com certeza, mas outras áreas a gente já teve também, por exemplo, o pessoal que faz geografia, a gente já teve, não é só para engenheiro, tá? É para todo mundo que tem interesse. É lógico que quando a gente faz os cursos mais avançados, então o de dimensionamento de tanque de retardo com o StormTech, por exemplo, eu acho que o pessoal que não tem a base da engenharia tem uma certa dificuldade, mas a gente também separa quase 1 hora para tirar dúvida e o pessoal consegue acompanhar assim. Falta um conhecimento ou outro, mas a gente consegue ir, tá? Então, não é não, tá bom? Não é só para engenheiro, não. Certo? Mais alguma dúvida? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, Maurício. Tem áudio. Tá falando alguma coisa para vocês. O Maurício Desculpa, eu estava sem áudio aqui, por isso que vocês não estavam me ouvindo, Letícia. Eu tentava falar com você não me dava atenção, eu achei que você estava de mal. Então, deixa eu só fazer uma coisa então rápida. Eu achei muito bom a tua apresentação, uma didática muito bacana. Eu gostaria depois de falar com você a respeito dessa visita técnica, talvez na fábrica, talvez não para esse ano, para o ano que vem. Você disse que tem mensalmente vocês fazem isso. Aí a gente fazer um grupo e tentar levar para fazer essa visita. E vamos colocar assim, abraçar esse conhecimento de uma forma mais próxima, né? Conhecendo o material, conhecendo mais detalhes que, sem dúvida, vocês vão mostrar lá para a gente. E eu também, Maurício, eu me comprometo, se vocês tiverem, o pessoal que está nos assistindo aqui, e falar que for da Aleasp, a gente abre a fábrica para as empresas de vocês, tá? Eu tenho um dia no mês que eu abro a fábrica para todo mundo que se inscrever, mas a gente abre, por exemplo, o Paulo que está aqui quer levar a equipe dele fazer esse curso na fábrica. Eu me comprometo a disponibilizar algumas datas e a gente faz o curso só para as equipes, empresas de vocês que estão aqui, tá bom? A gente não coloca vocês com mais pessoas, a gente faz só para vocês. A gente se compromete, só me avisa que viu aqui e que eu prometi, me lembra que a gente faz isso. Tá. Uma outra coisa que eu vou pedir, o material que você deixou o QR Code, você passou, a Kelly pediu para que, se você puder passar para ela faz o encaminhamento para todos, né? A gente vai fazer também a emissão dos certificados para quem preencheu
ou vai preencher ainda o termo de satisfação, né? E aí a gente vai encaminhar também o certificado de presença para todas essas pessoas e já fica tudo isso resolvido. Eu acho que é isso, Letícia, que eu tinha para falar. Eu agradeço muito a sua presença. Parece que tem mais alguma coisinha. Ah, é um agradecimento, só ótimo, perfeito. Então, eu volto a agradecer você, agradeço a presença de todos que ficaram até agora, ainda não jantaram, como eu também, como a Letícia também, vamos jantar agora. Eu agradeço a presença, fico muito feliz de ter você aqui, Letícia, e espero que teremos outras oportunidades de também estar juntos aqui, tá bom? Bom, eu agradeço a todos, uma boa noite. Ari, da Mediacom, acho que também muito obrigado pela sua ajuda, pela transmissão, pelo auxílio aí nessa nosso trabalho, para nossa parceria. E eu agradeço e aguardo vocês uma nova palestra em breve que será divulgada dentro dos nossos meios de divulgação. WhatsApp, Instagram, Facebook e no boca a boca, tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, até mais. O que move um engenheiro? Tudo que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo.